Fala galerinha, sou Felipe Bruni aqui no canal Futebol Maluquinho FC. Você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo, iremos falar sobre os clássicos envolvendo a Lusa, envolvendo a Portuguesa. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Lembrando que aqui nós falamos toda semana sobre um clássico diferente. E nesse vídeo falaremos então dos clássicos que envolvem a Portuguesa. Antes de falarmos dos clássicos que envolvem a Portuguesa, primeiro vamos conhecer um pouquinho sobre a Lusa, né? A rubro-verde, Leão do Canindé, Lusa Veneno, Verde Encarnada e Barcelusa são algumas alcunas para a Portuguesa. O torcedor da Lusa também é conhecido como rubro-verde, luso e lusitano. O mascote da Portuguesa é o Leão Severa e os principais rivais da Portuguesa são Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. A fundação foi no dia 14 de agosto de 1920. Ela possui o estádio com cerca de 22 mil de capacidade e o nome do estádio é o Canindé. A Portuguesa está disputando atualmente a Copa Paulista e disputou o Campeonato Paulista este ano da Série A. E também a Portuguesa, o ano que vem, estará de volta a disputar uma competição nacional. Isso porque, pela campanha no Paulistão, a Portuguesa garantiu uma vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A Portuguesa ainda pleiteia uma vaga para disputar a Copa do Brasil do ano que vem também. Um dos clássicos da Portuguesa é o Clássico das Colônias, o clássico entre Portuguesa e Palmeiras, que reúnem dois clubes tradicionais da cidade de São Paulo. Nesse Clássico das Colônias, que já teve 266 partidas, o Palmeiras leva uma boa vantagem, 126 vitórias contra 67 vitórias da Portuguesa, além de 73 empates no confronto. O primeiro duelo foi a vitória da Portuguesa contra o Palestra Itália, na época por 4-2 lá em 1921, no Palestra Itália. O último duelo foi pelo Campeonato Paulista deste ano, onde a Portuguesa perdeu no Canindé 2-0 para o Palmeiras. E as maiores goleadas neste clássico, a maior delas foi a goleada que o Palmeiras aplicou sobre a Portuguesa no Campeonato Paulista, que foi 7-2 em 1927. Mas a Portuguesa também já goleou o Palmeiras por 6-3 no estádio do Canindé, no torneio Rio-São Paulo, em 1959. E o maior público deste clássico foi em 1947 no Pacaembu, onde a Portuguesa perdeu 2-1 para o Palmeiras e na ocasião tinha mais de 53 o público no estádio. Outro clássico envolvendo Portuguesa é o clássico Norte-Sul paulistano, que é o clássico chamado entre Portuguesa e São Paulo. E o nome deriva-se ao fato do São Paulo ter a localização próxima à zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, enquanto a Portuguesa tem a sua próxima à zona norte, no bairro do Canindé. Dessa forma, esse clássico leva o nome de Norte-Sul paulistano. Já foram 248 confrontos entre Portuguesa e São Paulo. Vantagem para o São Paulo, 121 vitórias contra 63 vitórias da Lusa, além de 64 empates neste confronto. O maior público neste clássico foi em 1985, no estádio do Morumbi, onde a Portuguesa perdeu 2-1 para o São Paulo. O público ultrapassou 100 mil, foi 106.315 o público desta partida entre Portuguesa e São Paulo. O primeiro jogo entre Portuguesa e São Paulo terminou empatado 1-1 e o estádio era lá no campo da rua Cesário Ramalho, Cambuci, em 1930 pelo Paulistão. O último jogo foi vitória do São Paulo 1-0 em cima da Portuguesa no Morumbi pelo Campeonato Paulista de 2024. As maiores goleadas, hein?
O São Paulo aplicou a maior goleada em 1961, quando venceu a Portuguesa por 6-0. Mas a Portuguesa não deixou barato e em 1998, no Pacaembu, goleou São Paulo por 7-2. Outro clássico muito comum entre Portuguesa é o clássico da Portuguesa contra o Santos, que é um clássico que pode ser chamado Portuguesa versus Santos, ou também para alguns, clássico da Ascensão. Esse clássico entre Portuguesa e Santos já teve 241 partidas, vantagem do Santos, 114 vitórias contra, 67 vitórias da Portuguesa, além de 60 empates no confronto. Os maiores públicos neste duelo, neste clássico, foi no a Portuguesa 0-0 contra o Santos, no estádio do Morumbi, onde alcançou um público recorde de 116.156 pagantes no dia 26 de agosto de 1973, hein? Outros clássicos envolvendo a Lusa, um deles é o clássico contra o Corinthians. O outro clássico é o clássico contra o Juventus da Moca, que é conhecido como Derby dos Imigrantes, que leva este nome pelo fato dos clubes terem sido fundados por imigrantes e por ambos terem suas torcidas muito descendentes de imigrantes italianos, no caso do Juventus, e imigrantes portugueses, no caso da Lusa. Adicionalmente, a Ponte Preta e o Guarani desenvolvem uma rivalidade crescente que cresce a cada ano com a Portuguesa a cada jogo. O clássico entre Ponte Preta e Portuguesa é o clássico Portuguesa versus Ponte Preta e tem o clássico Portuguesa versus Guarani. Ou seja, a Portuguesa vai tendo também uma rivalidade aí com os times de Campinas. Como bônus para você que acompanhou o vídeo até aqui, alguns títulos da Portuguesa, então. O principal título da Lusa foi conquistado em 2011, quando a Portuguesa conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Portuguesa levou o nome de Barcelusa pela campanha espetacular feita na Série B do Brasileirão. A Portuguesa já conquistou 3 vezes o Campeonato Paulista, em 1935, 1936 e também em 1973. Vai algumas campanhas de destaque também da Lusa ao longo desse período de existência, o vice-campeonato brasileiro em 1996. Foi 2 vezes 4º lugar no Brasileirão em 1937 e em 1998. Já teve um vice de torneio Rio-São Paulo em 1965, foi 4 vezes vice-campeão paulista, além dos 3 títulos de campeão paulista, levou 4 vices, 1940, 1960, 1975 e 1985, e foi uma vez vice-campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1974.